Olá, cursistas! Sou Denise Batulevicius, professora do Ciranda da Arte e faço parte do grupo Ciranda dos Contos, sou contadora de histórias. Hoje eu vou falar com vocês sobre gêneros literários, a importância dos gêneros literários na contação de histórias. Isso vai definir a história que eu vou escolher? Necessariamente não. Essa discussão a respeito dos gêneros literários remonta a muito tempo. Começou lá na Grécia, é uma discussão que se estende até os nossos dias. Nós, enquanto professores de literatura, nos recusamos, inclusive, a definir um único gênero para um texto. Os nossos gêneros literários se dividem em dramático, lírico e épico. Quando eu pego uma história, quando eu escolho uma história para contar, com certeza esses três gêneros vão se mesclar, se misturar na história escolhida. Então vamos lá. Eu posso começar a falar com vocês, que é um gênero que mexe muito comigo, que eu gosto muito, o gênero lírico. Ele começou lá atrás, né, com as liras, as canções, os poetas escreviam e ao som do instrumento musical chamado lira, eles declamavam as suas obras. Mais intimista, né, mais profundo, o poeta se colocava suas emoções, seus sentimentos, derramava, né, toda a sua emoção, toda a sua intensidade dentro do poema. Para a gente não voltar lá nas canções de amigos, nas canções dos amantes e viajar no tempo, na época do trovadorismo, eu gosto muito de citar o intimismo de Cecília Meirelles. Ela se derrama na poesia, motivo, né? Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Eu não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmãos das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, asa ritmada. E um dia sei que estarei morto, mais nada. Olha só como ela se entrega, né? Nesse gênero lírico, meio que desaparece a distância entre quem escreve e o objeto do desejo, assim, do que está sendo escrito, né? Se é uma pessoa, se é um ser amado, atingido ou não, presente ou não, próximo ou não. Nós temos um outro gênero também, que é o gênero dramático. Esse cabe mais, né, a nós, contadores de história, está mais ligado ao teatro. O gênero dramático, ele está ligado à performance, né, ao que nós vamos, as várias vozes utilizadas numa história, como que nós vamos trazer aquela história para nós, contar a história, trazer a história, uma personagem, ou uma voz, ou muitas vezes você faz a mãe e o filho, aí você pode crescer, quando é a mãe, quando ela olha para baixo, ela está falando com a criança, ou então a criança olha para cima, e a gente pode fazer atuações mesmo dentro desse gênero. Nós temos a tragédia. O gênero dramático, ele é um gênero da interpretação. Por isso nós, né, gostamos muito desse gênero, nós, contadores de história, e que é uma vertente do teatro, né? Nós nos apropriamos desse gênero. Não que seja o nosso preferido, né? As narrações, elas perpassam por todos os gêneros, a narratividade, mas nós gostamos muito desse gênero. A tragédia, né? A tragédia é quando sempre tem um herói, ele vai vencer uma situação muito difícil e ele vai depois se encontrar com a mocinha, com aquele objeto de desejo, vai passar por todas aquelas várias situações que
aos nossos olhos parecem impossíveis, mas ele vai encontrar o objeto de desejo. E ele foi representado lá atrás, né, nos palcos de Roma ali, quando até mesmo quando se entregava um cristão para um leão comer, aquilo era uma tragédia. E aquele que conseguisse sobreviver àquilo era um herói. Né? Então a gente tem comédia. Eu acho que está muito ligado à tragédia. Nós, brasileiros, conseguimos fazer isso. A gente consegue fazer rir mesmo em cima de tragédias. Né? A gente começa a fazer memes, a gente começa a fazer brincadeiras, mas é um gênero muito utilizado também, a comédia. A gente pega um detalhe do dia a dia, um fato rotineiro, a gente se inspira, a gente pode citar Luiz Fernando Veríssimo, como uma pessoa assim, que os contadores gostam muito, né? E que acho que é um mestre aí da arte de trazer o cotidiano e se inspirar e escrever crônicas maravilhosas, né? Nesse gênero. Nós temos o drama, que é a palavra, parece que está muito forte, né? A gente só pensa em sofrimento. Quem é que nunca falou para de drama, para de sofrimento? Mas não. A gente vê o drama em uma novela, quando ele tem todo aquele enredo, né, para acontecer, e aí vai tecendo, vai desenrolando, e aí acontece um final feliz, ou não tão feliz, né? Quando o vilão, normalmente, ou ele fica doido no final, ou ele consegue fugir. Ultimamente, normalmente ele tem um final mais feliz do que a mocinha, porque a mocinha casa, e casamento nem sempre é sinônimo de felicidade, né? Então a gente tem, é muito bom isso, a gente vê isso acontecendo, né? Tantos padrões sendo desconstruídos ultimamente, eu gosto disso. O drama, ele fica entre o absurdo e o sublime. Acaba que você fica assim, pensando, quando você assiste um filme. Nós temos aí filmes que marcaram época, como O Vento Levou, Coração Valente, o último Samurai. Fica meio entre o grotesco, o ridículo, o impossível e o sublime. Marca por isso. Né? Nós temos a farsa também, que é um dos tópicos dentro do gênero dramático, que ele usa muita caricatura, né? Que a gente está vendo aí exemplos aí com vários políticos, nós fornecendo material para a gente aí a todo momento, para podermos trabalhar essa parte, né, do drama. Tragicomédia é quando mistura os elementos trágicos e cômicos. É quando é tão trágico que quando você vai contar acaba ficando engraçado. Não dá para acreditar que tudo aquilo pode acontecer com o ser humano. Aquele momento que você olha para cima e fala, olha, já tá bom, né? Pode parar. Então a literatura ela se apropria dessas histórias mesmo que acontecem e consegue transformar isso em obras. Ultimamente a gente tem visto exemplos aí em stand-ups que estão fornecendo material. Você pega uma infância sofrida, uma mãe brava, um acontecimento no trabalho, uma demissão, professores, né, dando aula em tempo de pandemia, de vírus, aí tá virando aí material para estamos tendo material para trás de comédia. Um outro item também do gênero dramático é o melodrama. Aquela pessoa que consegue colocar uma pitada de drama em tudo. Isso já passa até do drama mesmo e já vai para o exagerado, para aquele sentimentalismo assim, exagerado. A pessoa até que está feliz, mas ela lembra de alguma coisa que fez ela sofrer e resolve sofrer de novo. Consegue colocar drama em tudo.
Fica até complicado achar, lembrar um exemplo assim, mas eu vou pegar uma coisa bem cotidiana também, bem? Quem tem um hipocondríaco na família, né? Quem tem uma pessoa assim que gosta de sofrer exageradamente, eu não vou nem brincar com a depressão, porque é uma coisa muito séria, né? Não gosto nem de brincar com isso. Então, esses são os itens, né? Os tópicos do gênero dramático. E agora a gente vai para o gênero épico, né? Ele é composto de longas narrativas. Nós temos aí dois grandes exemplos do gênero épico. Os Lusíadas, de Camões, que é o pai da norma culta da língua portuguesa. Nos Lusíadas, ele retrata os grandes feitos portugueses, dos heróis portugueses. Em 8.816 versos e 1.102 estrofes, Camões nos conta lindamente os heróicos feitos dos guerreiros portugueses. Só foi reconhecido após a sua morte, né, a sua obra. Como todo bom escritor, né, como grandes pintores também, a gente só foi valorizar o que foi feito, o que foi deixado depois que morreu. Para nós, aqui ele é conhecido como o pai da língua portuguesa, da norma culta, da língua portuguesa, do falar bem, do se expressar bem, né? A gente tem também uma obra de referência para esse gênero épico, Homero, né, que é Ilíada, né, e a Ilíada e Odisseia. Quando Homero ele se casa lá, aquela é uma história muito conhecida. Homero ele se casa lá com a rainha de um determinado local lá, ele era rei, ele sofre um acidente, aporta em uma ilha, perde a memória, fica 7 anos lá, sem memória, esqueceu que tinha mulher, que tinha filho. E, enquanto isso, as terras da viúva lá, da suposta viúva, estavam sendo disputadas lá pelas pessoas que queriam expandir o território na época. E ela, para fugir lá do casamento, porque o coração dela ainda sofria a ausência do amado, ela tecia durante o dia, desmanchava à noite. Tecia durante o dia, desmanchava à noite. Até que não teve como ela fugir mais desse... Não tinha como ela inventar mais desculpas, ou procrastinar e delongar mais lá a conquista de terras, mas teve que... Ela tinha que tomar uma decisão, escolher um companheiro para continuar lá as conquistas de terra. Era isso que marcava o poder na época. E ela tinha que ampliar o território dela também. Ela tinha um filho, queria crescer, deveria se tornar o rei, né, lá do território. E ele volta. Nesse meio tempo ele recupera a memória. Deixou lá a pessoa que ele tinha conhecido na ilha, recupera a memória. 7 anos ninguém conheceu ele. Nesse tempo, quando ele volta, ninguém conhece ele. Tem esses absurdos, né, no gênero épico também. Há pouco tempo, ele ficou irreconhecível, nem ela lembrou do falecido, do esquecido lá. E aí, ela cria um desafio. Homero, ele conseguia lançar a flecha dele, ele tinha uma pontaria certeira e atravessava longas distâncias e entrava no mesmo alvo. E ela lança esse desafio, que ela se casaria, ela entregaria, em matrimônio, ela se entregaria em matrimônio para aquele guerreiro que conseguisse vencer aquele desafio. E aí ele vai e vence o desafio e é um final feliz, né? E olha o detalhe, só o cachorro lembrou dele, nesses 7 anos, então, gente. E Ilíada, Odisseia deixa um subtópico do gênero épico, é o gênero narrativo.
Ele se divide em romance, conto, novela, fábula, lendas, mitos, mas os mais crônicas também, contos de fada. Mas eu vou falar hoje com vocês de 3 que nós podemos considerar, não os mais importantes, mas que podem marcar melhor esse tipo de gênero: o romance, a novela e o conto. O que marcam esses 3? Enredo, personagens, espaço, tempo e ponto de vista. O romance, ele pega aí de 600 a 900 páginas. A novela, 200 capítulos, 215. Já tivemos novelas mais compridas, né, que marcaram época também. E tem umas até que vai se estendendo, porque dá muito ibope, gera renda, né, com propaganda, então vai se estendendo até perder um pouco o sentido. E o conto, que ele tem 10 páginas, 15 páginas, e a gente tem contos incríveis aí, até alguns de Machado de Assis. Depois eu recomendo que vocês peguem alguns para ler. Eu vou deixar alguns no link, alguns contos incríveis para vocês lerem. Vou deixar também sugestões de romance para vocês. Um que eu sugiro, acho não. Todo contador de histórias deve ler esse livro, Meu Pé de Laranja Lima. É uma história belíssima. Ele nos incentiva a manter a criança que a gente tem dentro da gente. E ele tem uma infância dura, né? Uma infância sofrida. Não preservaram a infância dele. E o livro, ele ensina isso pra gente. Por pior que tenha sido a sua infância, não tem a sua criança dentro de você. Faça isso por você, né? E um gênero que nós, contadores de história, também gostamos muito, também ia falar sobre ele nessa aula, mas eu vou falar um pouquinho a fábula. Necessariamente, costuma-se dizer que fábula é quando a gente atribui características humanas aos animais. Necessariamente não precisa ser isso. Tem também um ponto de vista, uma moral. Vou deixar uma moral inserida naquela história, naquela fábula, né? Subentende-se por moral um valor que você possa extrair daquela história, que você vai levar para a sua vida. Quando você contar aquela fábula, que você deixa marcado na criança também, ou no adulto, ou no professor para quem você vai contar aquela história, para a plateia, né? Nós não temos isso de ter histórias para determinadas idades. Todas as nossas histórias são para todas as idades. E é isso. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para o conhecimento de vocês, para esse curso, né, da professora Shirlene Álvares, que é um curso que nos encanta, né? E a gente vai se encontrando aí mais à frente com essa troca de saberes e cores, né, nas palavras dobradas, tá bom? Fiquem bem, continuem se cuidando.